Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que o Senhor nosso Deus ele possa derramar chuvas de bênçãos sobre a nossa vida. Estamos aqui hoje, quinta-feira, dia 2 de março de 2023, e daquele jeito, né? O sol, da mesma forma que ontem, né? Ontem até armou, vamos dizer assim, um vento e a gente achou que ia chover de novo, mas até agora nada. E nós estamos aqui, irmãos, para cumprir o nosso propósito, como eu sempre digo, que não é pregar a palavra, mas é nós adquirirmos o conhecimento da leitura. E você só conhece a leitura se você passar a desfrutar, né, da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós estamos aqui em Gênesis 24 e nós vamos ler um total de 67 versículos, né? Então é bastante grande e nós já iremos começar agora. Eu vou até tentar pegar aqui a Bíblia da irmã Lília para ver se a letra aqui está melhor do que nessa que eu estou lendo, porque a lente do meu óculos já está ficando fraca, né? Mas eu acho que essa daqui, ela está bem melhor. Está bem melhor porque a página da Bíblia ela vai amarelando, né? E conforme vai amarelando, para gente que tem dificuldade por causa da visão, complica, né? E essa daqui já está bem melhor. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Amém? Então vamos já à leitura neste momento, que diz assim, Gênesis 24, verso 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Verso 2. E disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Verso 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Verso 4. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Verso 5. E disse-lhe o servo, porventura não querera seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? Vamos agora para o verso 6. E Abraão lhe disse, guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. Verso 7. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou
e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Verso 8. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livres deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Verso 9. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Verso 10. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu pai, de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Verso 11. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. Verso 12. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e fazei beneficência ao meu senhor Abraão. Verso 13. Eis que eu estou em pé, junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Verso 14. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu Senhor. Então vamos agora para o tópico 2, que é o encontro de Rebeca, que diz assim, Gênesis 24 e versículo 15. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido em Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. Verso 16. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Verso 17. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do seu cântaro. Verso 18. E ela disse:
Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. Verso 19. E acabando ela de dar-lhe de beber, disse: Tirai também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Tirarei, diz a moça, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Verso 20. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água. E tirou para todos os seus camelos. Verso 21. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Verso 22. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos de peso de 10 siclos de ouro. Verso 23. E disse: De quem és, filha? Faze-mo saber. Peço-te, há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? Verso 24. E ela lhe disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Verso 25. Disse-lhe mais: Também temos palhas e muito pasto e lugar para passar a noite. Verso 26. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. Verso 27. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, ó Senhor, quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Verso 28. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. Verso 29. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. Verso 30. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele varão. Veio ao varão, e eis que estava em pé, junto aos camelos, à fonte. Verso 31. E disse: Entra, bendito do Senhor,
porque estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Verso 32. Então veio aquele varão à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés deles e os pés dos varões que estavam com ele. Verso 33. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. A ele disse: fala. Vamos ler o verso 33 novamente, que diz assim: depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Verso 34. Então disse: eu sou o servo de Abraão. Verso 35. E o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, pratas e ouro, e servos e servas, camelos e jumentos. Verso 30. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho a meu senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. Verso 37. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cujo terra habito. Verso 38. O verso 38 diz assim: e irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Verso 39. Então disse eu ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? Verso 40. E ele me disse: o Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Verso 41. Então serás livre do meu juramento, quando fores a minha família, e se não te darei, livre serás do meu juramento. Verso 42. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperás o meu caminho no qual eu ando. Verso 43.
Eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser, ora, dai-me um pouco de água do seu cântaro. Verso 44. E ela me disser, bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu Senhor. Verso 45. E antes que eu acabasse de falar, no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre os seus ombros, e desceu à fonte, e tirou água, e eu lhe disse, ora, dai-me de beber. Verso 46. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro de sobre si e disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Verso 47. Então lhe perguntei, e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Verso 48. E inclinando-me, adorei ao Senhor, e bendizei ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Verso 49. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, fazem-mo saber, e se não, também mo fazer saber, para que eu olhe a mão direita ou a esquerda. Verso 50. Então respondeu Labão e Betuel, e disseram, do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Verso 51. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te, seja a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. Verso 52. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. Verso 53. E tirou o servo vasos de prata, vasos de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e sua mãe. Verso 54. E comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam. Passaram a noite e levantaram-se pela manhã, e disse, deixa-me ir ao meu senhor.
Verso 55. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Verso 56. Ele, porém, lhe disse: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir para que eu volte ao meu Senhor. Verso 57. E disseram: chamemos a donzela e chamemos a donzela e perguntemos-lo. E agora nós vamos para o tópico 3, aonde vai ser Rebeca consente em casar com Isaque. Né? É uma história que a gente já conhece, né? Mas que a gente vai lendo e a gente vai só imaginando, né? Eu gosto de ler e praticamente eu estar, né, nessa situação, eu vendo esta situação. A gente vê que é só um breve comentário, porque o texto é muito grande. Né? Então eu vou dar aqui até o 57 um breve comentário e depois a gente continua a leitura. A gente vê que Abraão, ele pega um dos seus servos, né, pede para que eles coloquem a mão debaixo da sua coxa para fazer um juramento, e ali é feito um juramento que aquele servo, ele ia sair à procura da filha, ou melhor, à procura de uma mulher para Isaque. E o interessante é que Abraão, ele não quer mulheres daquela cidade aonde ele está, não. Abraão, ele quer pessoas da sua parentela, da sua terra e também praticamente da sua família. E o interessante é que esse servo, ele também tem uma comunhão com Deus, né? Ele também tem uma comunhão muito perfeita para com Deus. Ele assume aquela responsabilidade de poder chegar aonde está Abraão e Isaque com a mulher de Isaque. E aí ele começa a conversar com Deus, né? Ele começa a falar: Senhor, aquela donzela ou aquela moça que sair para pegar água, que ele já foi no finalzinho de tarde, aonde as moças, né, as donzelas iriam ali para poder pegar água no final da tarde, e aquele servo de Abraão, ele faz exatamente isso. Ele chega ali àquela fonte já no finalzinho da tarde, e o propósito que ele fez para com Deus foi: Senhor, a donzela que vier pegar água na fonte, eu vou pedir água para mim beber, quer dizer, o servo iria pedir água para beber. E aquela donzela que me der água de beber e der água para os meus camelos, essa será a mulher de Isaque. E você compreendeu o texto? Que quando chega na bocada da tarde, quem sai? A primeira donzela, Rebeca. E a primeira que chega, aquele servo, ele vira para aquela donzela depois que Rebeca pega a água naquele cântaro e ele pede, né, um pouco de água, mas a água tinha que ser do cântaro dela. Já começa a complicar a situação, porque se não fosse Rebeca para ser a mulher de Isaque,
o que Rebeca falaria para ele? Não, eu vim de longe para pegar água e agora vou ter que te dar água também. Não, Rebeca humildemente desceu o cântaro dos seus ombros e deu água para aquele servo. E enquanto aquele servo ele bebia aquela água, ela fala para o servo: eu vou tirar água também para os camelos. Eram 10 camelos. Você imagina um camelo bebendo água. Agora você imagina 10 camelos bebendo água. E aquela moça cedeu água para os 10 camelos. Na mente daquele servo, tudo estava correndo bem. Só que faltava saber quem eram os pais dela. Será se era da parentela de Abraão? E quando ele pergunta, né, de quem és filha, aí vai dizer que era da família, da parentela de Abraão. Não sei se você consegue compreender, né, o quanto o Senhor nosso Deus, ele é maravilhoso para cumprir todas as suas palavras. Você compreendeu? Rebeca precisava estar aonde Isaac estava, porque Sara já tinha morrido. E como a palavra do Senhor disse que as sementes, né, de Abraão seria multiplicada, então Isaac ele teria que dar continuidade à semente de Abraão. Nós vemos que quando chega o grande momento, né, da decisão, os pais de Rebeca pedem para que ela fique ali, né, deixa ela ficar mais uns 10 dias. E aí você vai ver que aquele servo fala: não, eu combinei com o Senhor, eu falei com o Senhor Deus, né? Tem 2 senhores que ele fala aqui, mas se você observar, o Senhor com letra maiúscula é o Senhor nosso Deus. Quando ele se refere ao meu Senhor, ele está se referindo a Abraão, porque ele era, vamos dizer assim, numa linguagem de hoje, ele era funcionário de Abraão, ele trabalhava para Abraão. E o propósito era que ele chegasse diante de Abraão com a mulher de Isaac. E nós vemos, irmãos, que este servo também, né, ele saiu preparado, né, ele saiu de lá, eu fico imaginando quais eram a riqueza de Abraão. Eu fico imaginando aqui qual era a fortuna que Abraão tinha. É impossível de imaginar assim, porque o Senhor nosso Deus já tinha dito para ele que ele seria próspero. Então, se ele seria próspero, a riqueza de Abraão seria também muita coisa. Você observa que esse trabalhador, este senhor de Abraão, ele pega várias coisas, né, para presentear tanto a donzela, quanto o pai e quanto a mãe. Você observa, irmãos, que nada foi colocado a riqueza em primeiro lugar. Não foi colocado em primeiro lugar a riqueza diante dos olhos, tanto do pai, quanto da mãe, quanto da donzela, não. Depois que Rebeca confirma, né, que dá de beber, né, dá água para o servo e para os camelos, aí esse servo ele vai dar ali alguns pendentes, né, de braços, de mão, de pescoço para Rebeca.
quando eles vão até a casa dos pais de Rebeca, você vai ver que primeiro aquele senhor conversa com os pais. E depois que os pais aceitam, aí depois que aceitam, aí aquele servo vai presentear tanto o pai quanto também a mãe. Não foi aquele negócio, olha, eu tenho dinheiro aqui, é melhor vocês deixar ela aí, olha, é isso, olha, eu tenho várias coisas valiosas para deixar para vocês, coisas preciosas. Não. Aquele servo, ele fez tudo conforme tinha que ser feito. Agora vamos para o tópico 3, que já vamos encerrar. Rebeca consente em casar com Isaque. Gênesis 24 e verso 58, que diz: E chamaram Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei. Fica um ponto de interrogação para nós, pai, né? E para as mães, de deixar a nossa filha ir para uma terra distante, ir para um lugar distante, com um homem que eles não conhecem. Olha, o texto vai dizer para nós, no versículo 59, que diz assim: Então despediram Rebeca, sua irmã e sua ama, e os servos de Abraão e seus varões. Verso 60. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: Ó, nossa irmã, sejas tu em milhares de mulheres, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. Verso 61. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Verso 62. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lair-Rói, porque habitava na terra do sul. Verso 63. E Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Verso 64. Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. Verso 65. E disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao meu encontro? E o servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Verso 66. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Verso 67 e final. Hoje foi bem grande. 67. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe ela por mulher. E amou, assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Amém? É uma história muito linda, né? Uma história muito linda, essa história de Rebeca.
essa história de Isaac, né? Vou comprar livro de romance para quê? Né? Comprar livro de romance para quê? Se você está lendo aqui uma verdadeira causa que aconteceu, não é uma historinha, não. É uma causa verídica do que aconteceu para se formar esse casal que é Rebeca e Isaac. Então, este comentário do 58 ao 67 já está bem claro, né? Rebeca vai ao encontro de Isaac. Isaac, ele tinha ali o seu costume de ir ao campo para orar. E nesse intermeio, o que acontece? Isaac, de lá do campo, ele vê os camelos se aproximando. Isaac se coloca de pé, vai ao encontro. Rebeca, da onde ela está, de cima do camelo, ela tem uma visão ampla e ela consegue enxergar também Isaac. E aí vem a pergunta, quem é aquele, né? Rebeca pergunta para o servo e ele fala, este é o meu Senhor. Você observa que quando Isaac encontra com Rebeca, Isaac leva para a tenda de sua mãe, né, Sara. Leva ali para dentro e, como diz, e tomou a Rebeca e foi ela por mulher e amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte de Sara. É maravilhoso nós ouvirmos a voz do Senhor e darmos crédito à voz do Senhor. E aí fica aquela perguntinha, né, hoje, quantas Rebecas estão esperando os seus Isaques? E quantos Isaques hoje estão esperando as suas Rebecas? Hoje em dia nós estamos em uma modernidade, né, tão grande que hoje se arruma namorada por telefone. Hoje já é diferente. Vocês observam que para arrumar a namorada, não, a esposa de Isaac, Abraão faz um juramento com um dos seus trabalhadores para que eles fossem encontrar uma mulher para Isaac. Eu acho bastante interessante que Abraão, ele não queria ninguém ali daquela terra onde Abraão estava, porque você observa que Abraão, ele saiu da tua família, ele saiu da parentela, ele saiu da terra dele, ele estava em terras, vamos dizer, desconhecidas, e ele não queria que nenhuma mulher dali fosse mulher de seu filho. Ele queria que fosse na sua terra e na sua parentela. Alguém vai me chamar de muito religioso agora no que eu vou dizer aqui, né? Ou religioso, ou salgado, uma coisa assim, mas na nossa atualidade de hoje, o que significaria para você encontrar uma mulher no meio da tua parentela e na tua terra? O que significaria para você? Né, eu sou do Paraná, né, só que eu já sou casado, né? Sou casado com a minha esposa, a nossa irmã Lília. Vamos lá, eu jovem, eu ainda moço, lendo esta palavra e viesse, não, vou ter que voltar para Curitiba? Ou a Lília lá em Manaus, não, vou ter que arrumar um em Manaus, no meio da minha terra? Não. De maneira nenhuma.
seja você aonde você estiver, coloque, nós estamos caminhando para Canaã. É difícil? É difícil. É complicado? É complicado. Mas o nosso propósito é Canaã, é a Nova Jerusalém. E como é que eu vou botar alguém do meu lado para ser a minha esposa? Ou você, mulher, como você irá colocar um homem do teu lado que não é da tua terra, que não é da tua parentela? Mas como assim, pastor? Irmãos, a palavra do Senhor, ela fala claramente que nós somos os filhos da luz. Não tem como eu, estar caminhando para Canaã, querendo chegar em Jerusalém, se eu estou com uma pessoa que não profere a minha fé, a minha crença no Senhor, nosso Deus. Não sei se deu para você entender, mas essa é uma visão que eu trago agora para todos os jovens masculino, feminino, para todos vocês, que na hora em que vocês forem pedir ao Senhor nosso Deus uma varoa, um varão, saiba pedir ao Senhor aquela que vai estar convivendo na alegria, na dor do teu lado, saiba pedir ao Senhor. Porque a gente vê hoje em dia muitas situações que é um amor extravagante. Aí daqui a pouco, depois que casa, acabou o amor, já não amo mais, já não quero mais. E eu acho que muitas das vezes nós não recebemos porque pedimos mal. Você observa que Sara, mulher de Abraão, ela era uma mulher linda, conforme Abraão ele conta aqui no texto. Agora já pensou, não, eu quero uma mulher linda para meu filho Isaque também. Não, ele falou, vai para o servo, vai. A terra da minha parentela, os meus familiares, alguém de lá, traga como esposa para meu filho Isaque. E aí você vê que aconteceu conforme era os planos de Deus, os planos de Abraão e também os planos do servo que foi buscar a bendita, da Rebeca para Isaque. Amém? Irmãos, que Deus abençoe, Hoje a live ficou um pouco grande, mas é devido o capítulo, ser muito grande também. Eu quero já neste momento fazer uma oração para todos os irmãos, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida, sobre o teu lar e também sobre os teus familiares. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai. Te agradeço, Senhor, por mais esta tarde, por mais esta live, por mais essa história verídica sendo contada nesta tarde maravilhosa. Ó Deus de poder, abençoa cada irmão, abençoa cada irmã, abençoa cada lar, abençoa cada família, abençoa o meu lar, a minha família, estenda tuas mãos poderosas, Pai, sobre a minha vida, é o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. E amém, Senhor Jesus. Irmãos, que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor, Vou ficar devendo os comentários hoje, mas que o Senhor ele possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida. E amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe a todos.